Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gildo Guimarães, congrego na Rua Paraíba, no 135, São Júnior Meriti Centro. Sou pastor há 24 anos de idade, né? Mas estou aqui para ajudar. Vim aqui falar da terceira parte acerca do divórcio e do repúdio. O que é divórcio, pastor? E o que é repúdio? É o que eu vim explicar a vocês, que tem muitas igrejas, principalmente a igreja de restauração, mas não é todas restauração, é algumas, e algumas outras igrejas também condenam o divórcio. Só que o divórcio tem sua lei dentro da Bíblia Sagrada. O divórcio é lícito, entendeu? O divórcio legal. Repúdio quer dizer uma carta de divórcio que você dá para sua esposa ou para o seu esposo para ficar livre para se casar com outra pessoa, entendeu? Aí se chama repúdio. E o que é repúdio, pastor? Vou explicar para você a palavra repúdio, que Deus repudia também a sua igreja. Quer dizer, Deus se afasta da sua igreja. Repúdio quer dizer, são 12 significados da palavra feia, que é o repúdio, entendeu? Vamos aqui para o Deuteronômio capítulo 24. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 24. Isso aqui é a terceira parte do ensinamento do divórcio e do repúdio, tá bom? Está escrito assim, Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela achar coisas feias, ele lhe fará escrito de repúdio, ele dará na sua mão, a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa e for se casar com outro homem, e se este último homem aborrecer, ele fizer escrito de repúdio, ele der na sua mão e despedir a sua casa, ou este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que despediu não poderá torná-la para que seja sua mulher depois que foi contaminado, pois é abominação perante o Senhor, e assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4. Aqui eu quero falar para você que quando Moisés deu essa carta de divórcio, o homem repudiasse sua mulher, mandar ela embora, não é por adultério, como as pessoas pregam ali em Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9, né? Mas do capítulo 1 em diante até o versículo 9, fala acerca do repúdio e do divórcio. E as pessoas, por não entender ali o significado do repúdio, o significado do divórcio, e nem o significado da dureza de coração, acaba falando que o divórcio não pode, porque é dureza de coração. Calma que eu vou te explicar. Aqui não é adultério, porque se fosse adultério, eles não poderiam casar com outro, porque estariam mortos. Por que, pastor, que estariam mortos? Porque Levítico capítulo 20, versículo 10, diz: se um homem deitar com uma mulher casada, ou uma mulher casada deitar com um homem casado, serão ambos mortos, quer dizer, os dois morreriam. Então, isso é indiscutível. Levítico 20, versículo 10. Então, essa coisa feia não é adultério, mas o adultério também é uma coisa feia. Mas também não é, aqui nesse caso, e da carta de divórcio, não é adultério. Porque o que é coisa feia? Essa palavra, coisa feia, tem 12 significados. Eu vou falar 7 para você e fico te devendo 5. Se você quiser, você bruxa com conhecimento. Mas eu vou te contar 7 significados da palavra feia dentro da Bíblia Sagrada. Olha o que significa coisa feia: sem beleza, sem aspecto ou aparência, desagradável, imoral, indecente, desonesto. Tá bom? Quer que eu repita o que é a palavra feia? O significado: sem beleza, sem aspecto ou aparência, desagradável, imoral, indecente e desonesto. Então, por todas essas coisas, você pode repudiar a sua mulher, ou melhor, você pode dar carta de divórcio. Só que eu quero deixar bem claro para você que sem beleza e sem aspecto, se você achar sua mulher feia e querer dar carta de divórcio, aí é dureza
de coração. É isso que Jesus está explicando ali em Mateus 19, por causa da dureza dos vossos corações. Você pode dar o divórcio para sua esposa ou para o seu esposo se você não concordar com o que ele faz, se você não concordar com o que ele fala, se você não concordar com as atitudes dele, ou com a indecência dele, ou, louvar-se a Deus, com a imoralidade dele. Então você pode dar a carta de divórcio, sim, dentro da luz da palavra de Deus. Só que você tem que saber o que é que você está achando que é imoral. O que é que você está achando que é indecente. O que é que você não concorda com seu esposo ou sua esposa. Então você tem que ver, tem que estar dentro da Bíblia Sagrada. Você não pode aceitar qualquer coisa que o seu marido faça fora da luz da palavra de Deus, prejudicando alguém ou tentando levar vantagem de alguém que a Bíblia condena. Então, tudo que a Bíblia condena é coisa feia e você pode se divorciar sim, tá bom? Então, eu te expliquei que aqui Deuteronômio 24 não tem nada a ver com dureza de coração e adultério, porque adultério teria que ser morto os dois, tá bom? Levítico 20, versículo 10. Eu quero falar para você que o divórcio, ele sempre foi lícito quando há algo diferente e desagradável aos olhos de Deus. O próprio Deus se divorcia de nós. Como, pastor? Isaías 50, versículo 1. Deus se divorciou, deu carta de repúdio. Deus se repudiou contra o povo de Israel e de Judá e de Jerusalém. Isaías 50, versículo 1. E deu carta de divórcio. Por que Deus fez isso com a igreja dele? Porque eles adoraram Deus estranho, se afastaram dos mandamentos do Senhor. E Deus foi e deu carta de divórcio. Muitas das vezes eu e você, evangélico, pastor, presbítero, homens de Deus, mulheres de Deus, se divorciamos de Deus porque paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de pregar a palavra como ela é e adoramos outras coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Deus se entristece e se divorcia de nós. Um dos exemplos que acaba com um coração de Deus, ele se divorcia de nós, quando nós pecamos e não se arrependemos. Por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando se fala de separação, está se falando de divórcio, tá bom? Dentro desta palavra, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Em outro sentido bíblico, a Bíblia relata que o pecado afasta o homem de Deus. Quando se afasta, está se divorciando. Então, deixa eu falar para você de Malaquias 2, versículo 11, 15 e 16, que as pessoas usam muito. Os que não entendem a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Está escrito aonde, pastor? Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Só que nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 15 e 16. Eu vou explicar para você que quando você pega a Bíblia Sagrada ali no livro de Malaquias, você vai ver escrito assim, ó, Malaquias 2, versículo 11. Olha o que está escrito para você entender o que é que Deus odeia. Ó, Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel. E em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ela ama. E casou-se com filha de Deus estranho. Entendeu? Versículo 15. E não fez ele somente um sobejando-lhe o espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardava-os em vossos espíritos. Ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Quer dizer, aqui em Malaquias 2,11 diz que o nosso Deus ficou com ódio, ele odeia o divórcio por causa disso aqui, ó. O povo de Judá e o povo de Jerusalém, o povo de Israel, os crentes, para você entender melhor, os crentes do passado, eles casavam muito novo. E aí eles iam, largavam as suas esposas por qualquer coisa, porque olhava a outra, achava bonito, e largava deles e casava com a mulher. Só que eles não casavam com o evangélico. Aí é que entrou o ódio do Senhor, porque eles casavam com ímpio, com mulheres que adoravam outros deuses estranhos.
E Deus tinha falado para Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 15 e 16, que não deixasse o povo de Israel adorar outros deuses, porque é prostituição. Quando você vê a Bíblia dizer isso, eu já expliquei isso, que qualquer pessoa que adora uma imagem, a Bíblia coloca isso 34, 15 e 16, coloca como prostituição. Quando nós adoramos, no meu caso, eu já fui prostituto, porque eu já adorei imagem, escultura, né? Eu já acendi vela, então eu fui um prostituto, sem saber, mas fui. Assim mesmo, as pessoas que adoram imagem, Deus condena. E Deus falou para Moisés não deixar que o povo de Israel viesse fazer isso, adorar outros deuses, que ele estava se prostituindo. Aí vem, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 2 e 3, no versículo 3 e 4, Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, Deus falando para Moisés, falar para o povo de Israel, que não fizesse isso aqui, o que eles fizeram em Malaquias 2, 11. Não deixe o meu povo casar com mulheres que são filhas de Deus estranho, porque elas vão fazer eles pecarem contra mim, se afastar do meu caminho. Por isso que Deus odeia o divórcio. Deus odeia quando você casa com uma mulher que não é evangélica, ela faz, a maioria delas tira você da igreja. Você vai lá, eu vou casar com ele, eu vou casar com ela e vou ganhar ele para Jesus. Mentira. É 90% dentro da luz da palavra de Deus, Deuteronômio 7, 3 e 4, que eles tiram você da presença de Deus. Aí você vai falar, pastor, só tem este versículo? Não, você pega o livro de 1 Reis, se você quiser entender, você tem que ler 1 Reis, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. No capítulo 11, você vai ver Deus chateado com Salomão, né? Já expliquei para você que as pessoas, Salomão foi muito sábio, para mim foi o homem mais burro, porque teve de tudo e abandonou o melhor, a salvação da sua alma. A Bíblia diz que Deus condenou Salomão por ele se casar com mulheres estranhas, mulheres que adoravam outros deuses estranhos, filha de Faraó, Etéias, Hebreias. Salomão teve de todo tipo de mulher. E essas mulheres fez ele pecar contra Deus e perder a sua salvação. Então, é isso que eu falo para você que está aqui dizendo que Deus odeia o divórcio, odeia o repúdio por causa disso. Quando você abandona os princípios de Deus e adora outros deuses. Quando você deixa a sua esposa e casa com outra que não seja evangélico, Deus odeia isso. Se você quiser entender o casamento no Novo Testamento, o divórcio na luz da palavra de Deus, lê 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13, 14, 15 e 16. Você vai ver que você pode se divorciar dentro da luz da palavra de Deus. Entendeu? Agora eu te explico aqui para você não entrar por esse caminho. Não é porque sua mulher é gorda ou feia, bonita, ou magro, alta, não sei, que você vai largar ela por causa de outra novinha. Não, isso é dureza de coração que Jesus falou, Mateus 19, versículo até o versículo 10. Mateus 19, versículo 1 ao versículo 10, você vai encontrar isso. Mas no versículo 8 e 9, Jesus deixou bem claro que o homem não pode largar sua mulher por qualquer motivo, entendeu? Então, esse é o processo que quando os fariseus perguntou a Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 2, se era lícito largar sua esposa por qualquer motivo. Jesus disse assim, o que foi que Moisés deixou escrito? Moisés deixou escrito que a gente pode dar a carta de divórcio. Sim. Aí Jesus explicou, no princípio não foi assim, no princípio Deus fez macho e fêmea. E você vai ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 24, capítulo 2, versículo 24. Então, o divórcio, irmãos, não condene o divorciado. Primeiro procure entender a situação. Se o cara ou a mulher largou o marido porque achou outro bonitinho, outro que tem dinheiro, ou largou a mulher porque era feia, achou outra bonitinha, isso é dureza de coração, isso é pecado sim. E qualquer que casar com uma dessas pessoas que estiver nessa situação, está em pecado contra Deus. Agora, deixa eu te explicar aqui, por favor. Eu quero também que você entenda, no nome do Senhor Jesus Cristo, que quando você olha essa palavra, louvar-se a Deus, você tem que entender, entendeu? Que o divórcio, ele não é para te destruir. Foi para Deus legalizar essa bagunça que estava aqui, que Moisés falou no livro de Deuteronômio 7, 3 e 4, e eles daqui cometer essa abominação no livro de Malaquias 2, versículo 11 e 15 e 16. E você vai pegar 1 Reis, capítulo 11,
você vai ver Salomão praticando tudo que Moisés falou que não podia praticar. Essa é a abominação, esse é o caso que Deus odeia. Então, eu quero que você entenda e guarde esta palavra, porque verdadeiramente o divórcio ele tem um comportamento bíblico. Se você ler Isaías 50, versículo 1, você sabe que ali diz que verdadeiramente você não pode se divorciar de Deus. Deus se divorcia de nós no momento que nós praticamos e adoramos qualquer outra coisa que não seja Ele, ou trocamos a sua palavra. Também você pode ler Jeremias capítulo 3, versículo 1, 6 e 8. Jeremias capítulo 3, versículos 6 e 8. Você vai entender ali o divórcio da irmã de Judá. O que é isso, pastor? Jeremias 3, 11, 12, e o divórcio ali? É porque o povo de Israel, eles pecaram contra Deus, adorando outros deuses, fazendo tudo ao contrário do que Deus tinha falado para eles não fazer. O povo de Israel. E o que eles fizeram? Eles foram, o povo de Israel era o povo do norte, e eles pecaram contra Deus, e Deus cobrou deles duramente. Jeremias capítulo 3, versículo 1, versículo 6 e o versículo 8, chamado irmã de Judá. Aí quando você vê, louvar-se a Deus, Judá, que é o reino do sul, o que me aconteceu? Eles não aprenderam nada com o fracasso do povo de Israel. O povo de Israel sofreram a pena por não obedecer a palavra de Deus e adorar outros deuses, se afastaram do Senhor, Deus se divorciou deles, entendeu? Mas o que me acontece? Quando chega o Judá, que era para se arrepender, porque era o remanescente do Senhor, o que me acontece? Eles faz a mesma coisa e peca contra Deus também, e Deus se divorcia deles também. Mas dentro desta palavra, você pode ter Jeremias 3, no versículo 12, você vai ver Deus falando que vai salvar o remanescente. Entendeu? Jeremias 3, 12. Em vez de Jeremias 3, versículo 1, 6 e 8, Deus está cobrando de Israel e de Judá que ele se arrependa. Mas quando chega no versículo 12, Jeremias 3, 12, Deus fala, olha, eu não quero matar vocês, eu não quero acabar com o meu projeto, eu quero salvar vocês, eu quero libertar vocês. E aí Deus faz uma promessa que vai salvar o remanescente de Israel e de Judá. Entendeu? O que é isso, pastor? Isso é que Deus vai salvar aqueles crentes que estão no meio de outros crentes que estão vivendo uma vida de pecado, mas inocentemente. Para você entender isso, você tem que ler o livro de Número no capítulo 11. Você vai ver que Deus matou todos os jovens que tinham 21 anos para cima. Os que tinham 21 anos para baixo, Deus poupou. Por quê? Porque o jovem menor de idade eles eram submissos aos vossos pais. Entendeu? Então você pega esta palavra, você lê e procura entender, porque Jeremias 3, versículo 1, 6 e 8 e o versículo 12, Deus estava ali se divorciando do povo de Israel, porque eles estavam adorando outros deuses, se prostituindo. Entendeu? Então você precisa entender o que é o divórcio, o que é o repúdio. Entendeu? Repúdio, irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu tentar explicar para você. O repúdio é a libertação de contrato legal. Isso se chama repúdio. Quando você faz um contrato ali do divórcio, que você está se divorciando, você está dando liberdade para sua esposa casar com outro, e você também está livre para casar com outra, mas tem que ser evangélico, não pode ser ímpio, tem que ser evangélico, como eu expliquei para você aqui, ó, 1 Coríntios 7, versículo 13, 14, 15 e 16, tem que ser evangélico. Então, quando você procura saber o sentido desta palavra repúdio, você vai entender o porquê que o divórcio pode. Porque para você se repudiar, louvar-se a Deus, de alguém, você precisa estar dentro da vontade de Deus, dentro da legalidade do Senhor. Por quê? Você, quando vê acerca do repúdio, você vai ver que é um contrato legal e vai ser desfeito dentro da vontade do Senhor. Só não pode ser dar o divórcio dessas coisas que eu te falei, por você não gostar mais da sua mulher, por você achar que ela é feia, por achar que ela é alta, é magra, sei lá, você que vai ver. O divórcio tem que ser
dentro daquilo que você não concorda com a pessoa, que é o chamado repúdio, e não aceita de maneira nenhuma, porque você está vendo que a pessoa está fazendo aquilo fora da Bíblia e vai para o inferno e vai te levar junto. Então você tem esse direito, tá bom? Aqui está a terceira parte do divórcio e estaremos dando continuidade a, se Deus assim permitir, amanhã, tá bom? Guarda essa palavra, fica na tábua do seu coração e, por favor, não condene o divorciado ou a divorciada. Você pode se divorciar do seu esposo, sim, dentro da luz da palavra de Deus. Você pode divorciar da sua esposa, sim, dentro da luz da palavra de Deus. Aí você vai falar, pastor, como é que eu vou fazer isso? Vê o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, se é coisa feia. Já te expliquei que coisa feia, que a lei de Deuteronômio 24, não tem nada a ver com adultério, com prostituição. Coisa feia é qualquer coisa que você não concorda, não aceita de maneira nenhuma. Isso se chama coisa feia, tá bom? Então, você está livre para casar com outra pessoa evangélica. Agora, deixa eu te dar uma explicação. Se você é evangélico e casou com ímpio, irmãos, preste bem atenção. Você já era evangélico e largou seu esposo, se divorciou e casou com ímpio. Você está em pecado, sim. Isso é indiscutível. E se você era o evangélico homem e casou com uma ímpia, você também está em pecado, sim. Entendeu? Isso é pecado contra Deus. Ah, pastor, mas eu vou fazer o quê? Largar ela e voltar para minha primeira mulher? Não pode. A Bíblia diz que isso é pecado contra Deus. Deuteronômio 24, versículo 1, 2, 3 e 4. É pecado. Qual é o profeta que profetizou que você tem que voltar para o seu esposo, que você já largou essa tralha e estão mandando voltar? Não volta não, fica na palavra de Deus, não aceite, não concorde essa profecia maligna não, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Largou, se deitou com outro, não pode voltar o seu primeiro marido, ainda que fique viúva do segundo marido ou do terceiro, sei lá, mas você não pode voltar, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, e se você quiser, compartilhe esse vídeo aí com quem está sofrendo a perseguição do divórcio, ajuda aí essa pessoa, porque o divórcio tem o seu caminho dentro da luz da palavra de Deus. Agora, tem esses entrelinhas que te condenam. Se você largou sua esposa evangélica e casou com ímpio, você está condenado, sim. Você está em pecado. Tá bom? Agora, o que é pecado, eles não falam. Que você largou seu marido e casar com outro evangélico, não é pecado. Mas se você largar o seu marido, o segundo, e voltar para o primeiro, é pecado. Eles trocam tudo. Eles torcem a palavra de Deus, tá bom? E outra coisa que é pecado gravemente, depois eu vou mostrar sobre isso, o porquê. Né? Por que Jesus colou a orelha do soldado mau? Por quê? Né? É porque Jesus é bonzinho? Não, vou te explicar. É porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. O pastor não pode ser defeituoso. E eu vou ensinar isso depois, porque eu tenho visto muito pastor aí defeituoso e falando que Deus chamou ele. Chamou nada, é mentira. É mentira. Isso precisa mudar em nome de Jesus Cristo. Essas coisas estão fazendo igual eles que estão vendendo a palavra, dizendo que Deus chamou eles para pregar o evangelho, vendendo. Jesus falou para dar de graça. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Compartilha aí esta mensagem em nome de Jesus.